Olá, boa noite a todos. Ou se você vê esse vídeo em outro momento, bom dia, boa tarde. É um prazer podermos estar juntos, ainda que de maneira remota, neste devocional, em que nós queremos refletir sobre a seguinte temática: Elias. Elias ora. Uma semana sim, uma semana não, nós refletimos em personagens bíblicos que nos dão bons exemplos de como é possível orar a Deus, de como é possível ter uma vida de fé e ter uma vida apegado a Deus. Elias não é diferente, é um grande exemplo, talvez um dos maiores do Antigo Testamento. Por isso, antes de analisarmos os momentos no ministério de Elias em que ele utiliza da oração, é interessante a gente fazer um breve resumo de quem foi Elias. Elias, sem dúvida, foi um dos maiores profetas de Deus, um dos maiores profetas do Antigo Testamento e podemos dizer de todos os tempos. A Bíblia não revela maiores detalhes a respeito de quem foi Elias. Só sabemos que ele era natural de um local chamado Tisbé. Por isso, ele é tido como um homem de Tisbé ou tisbita. Elias morava na terra, então, da região de Gileade, a leste do Rio Jordão. E o nome Elias significa Yahweh, ou Javé, como queiram, é Deus. O próprio nome dele faz reverência e referência ao verdadeiro Deus. O tempo que Elias profetizou e ministrou foi um tempo entre os reis Acabe e Acasias, no século 9 antes de Cristo, quando os reinados de Israel estavam divididos em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul tinha sua capital em Jerusalém, o Reino do Norte tinha sua capital em Samaria. O Reino do Sul se chamava Judá, o Reino do Norte se chamava Israel. Muito bem, e foi um período muito tenso, muito difícil, complicado para Elias, pois foi uma época em que houve muito paganismo e adoração de outros deuses em Israel. Por isso, nós vamos observar, se você quiser abrir o texto bíblico, lá nos livros de 1 Reis e 2 Reis, onde a história de Elias está concentrada, especialmente 1 Reis. A partir ali do capítulo 17, nós temos em 1 Reis a história de Elias. Elias, então, ele vai ser encarregado por Deus de anunciar uma notícia nada feliz para os reis de Israel e para o povo de Israel. Lá no capítulo 17, versículo 1, nós lemos o seguinte: um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. E é curioso que Deus já sabia que Elias sofreria oposição por essa mensagem ao rei Acabe. Por isso, o Senhor Deus disse a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Então Elias fugiu da presença do rei Acabe e ele foi beber água do riacho e se alimentar da comida que os corvos traziam a ele. Depois disso, ele vai visitar uma viúva na cidade de Sarepta, uma viúva que tinha um filho, uma viúva que vivia na penúria. Inicialmente,
Nós pensamos que Deus vai cuidar de Elias e vai levá-lo para uma casa onde houvesse prosperidade, onde houvesse muitos recursos, mas é o inverso que acontece. E lá Elias vai orar a Deus por comida e vai haver uma multiplicação de pão, de azeite, e não vai faltar comida para a viúva, nem para o seu filho e nem para Elias. O problema é que logo depois disso, o filho da viúva morre. E aí nós temos mais um momento em que Elias, ele vai suplicar a Deus em oração para que esse filho da viúva possa ser revivido. E exatamente assim que vai acontecer. Lá em 1 Reis 17, versículo 19, nós vamos ler da seguinte forma. Elias pegou o menino nos braços da sua mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: Ó Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Percebam como tudo isso é maravilhoso, é grandioso, é espetacular, até mesmo uma ressurreição acontece. Uma das poucas ressurreições, um dos poucos casos de ressurreição que não são operados por Jesus na Bíblia. Contudo, isso tudo era apenas preparação para o que viria a seguir. Elias teria que enfrentar toda uma nação, a sua própria nação, que havia se dobrado diante de deuses falsos, especialmente de um deus chamado Baal. Esse Baal era um deus da prosperidade, era um deus da fertilidade. Por isso, nós constatamos que a oração de Elias inicial vai ser para que não chova. Para que não chova. Isso pode nos causar um certo estarrecimento. Como assim Deus vai atender uma oração de alguém que está orando para não chover? Quer dizer, Deus quer o mal das pessoas? Não, Deus não quer o mal das pessoas. Ocorre que as pessoas estavam atribuindo a prosperidade de Israel, que naquela época era um povo próspero, a outros deuses. Era necessário que o povo aprendesse que eles estavam completamente equivocados, que Baal não poderia dar nada a eles, que eles deveriam agradecer ao verdadeiro Deus. Então vai existir um confronto entre Elias e os profetas de Baal, lá no capítulo 18. Os profetas de Baal vão levar oferendas ao deus Baal e vão orar em alta voz. E sabem o que vai acontecer? Nada. Tudo vai continuar seco. Não vai cair uma gota do céu. Vejam só, lá no versículo 25 do capítulo 18 diz assim: Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e ele dizia: Orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. E aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. E então percebemos que os profetas de Baal
começam até mesmo a se matarem e nada acontece. Então Elias disse ao povo: cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham o nome dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Em seguida, ele colocou lenha no altar e então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse: façam de novo. E eles fizeram pela 3ª vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou o fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, depois disso, o povo se rendeu a Deus. Então, depois disso, Elias vai conversar com o rei Acabe, vai mandá-lo comer e vai dizer o seguinte para ele: já estou ouvindo o barulho da chuva e não se via nenhuma nuvem no céu. 7 vezes Elias mandou que eles olhassem, mas na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias. Ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. E assim a seca acabou. E o povo de Israel pôde saber que não era Baal quem fornecia água e prosperidade a eles, mas o verdadeiro Deus. O problema é que a história de Elias não vai acabar aqui. Mesmo observando todo o poder de Deus e participando de eventos fantásticos como esses que eu narrei há pouco, Elias também vai ter momento de fraqueza. Elias, diante das ameaças da rainha Jezabel, vai cair em uma depressão profunda, vai amaldiçoar o dia em que nasceu, vai parar de comer e vai se esquecer de tudo que Deus fez por meio dele. Por isso nós percebemos que mesmo as pessoas que são consagradas a Deus podem cair. Mesmo as pessoas que se dedicam a Deus podem duvidar. Mesmo as pessoas que visualizaram o poder de Deus podem fraquejar. Contudo, Deus demonstrou a Elias que ele podia confiar nele. Deus demonstrou a Elias que os seus inimigos seriam vencidos, não pelo próprio Elias, mas por Deus. E depois de Elias, nós veremos alguém que virá sucedê-lo, chamado Eliseu. Mas, antes, Elias vai se despedir de Eliseu, pois ele vai morrer? Não, pois ele vai partir para o céu. É o que constatamos no final da história de Elias, em 2 Reis, capítulo 2.
quando ele é levado para o céu. Uma das poucas pessoas também que não morre. Elias não morre. Ele é levado para o céu. Percebam como a história de Elias é uma história fantástica e é uma história que nos ensina muito. Nos ensina que podemos confiar no poder da oração. Nos ensina que podemos confiar em Deus, mas nos ensina também que não podemos confiar em nós mesmos. Mesmo Elias sendo um dos maiores profetas, ele também fraquejou. Tiago, lá no capítulo 5, versículos 17 a 18, diz o seguinte a respeito de Elias. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Esse texto de Tiago nos mostra com muita exatidão que nós não somos tão diferentes assim de Elias. Deus pode operar grandes coisas por meio de nós, e nós podemos pedir tudo a Ele em oração e confiar que mesmo coisas aparentemente impossíveis podem ser realizadas. Sim, podemos crer. Aliás, aquilo que era mais impossível aconteceu. Deus venceu os nossos maiores inimigos, o pecado, o diabo e a morte, em Cristo Jesus. Jesus veio e ele demonstrou que só o Senhor é Deus. Jesus veio e ele acabou com todos os nossos inimigos, cumprindo a lei em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. E assim nós observamos que, assim como Elias, podemos sempre andar na companhia de Deus. Se nós não seremos alçados para o céu como Elias foi, se nós teremos que passar pela morte, e é quase certo que 99,9% de nós teremos que passar, se Jesus não voltar antes, ou 100%, né? Nós podemos confiar e nos consolar com a certeza de que Ele nos ressuscitará e nós poderemos continuar firmes sempre na fé. Não importa o que aconteça, não importa as adversidades, não importa os inimigos ao nosso redor, o nosso Deus é maior, o poder dele é maior e sobre suas mãos está o controle sobre tudo e sobre todos. Vamos falar com Deus em oração? Grandioso Deus, amado Pai, nessa belíssima história de Elias aprendemos muito. Aprendemos que podemos orar com confiança e fé. Podemos entregar a nossa vida aos teus cuidados. O Senhor é o Senhor da vida e da morte. O Senhor é o Senhor da chuva e da seca. De ti nada sai do seu controle. E assim nós percebemos que se somos seus filhos e confiamos em ti, podemos caminhar seguros, independentemente das intempéries e de tudo aquilo que ocorre ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a sempre confiarmos e a sempre orarmos com toda a confiança, na certeza de que o Senhor responde a todas as nossas orações. Se não de uma forma positiva a todos os pedidos, da melhor forma, conforme a tua santa vontade. Por tudo isso, Senhor, nós queremos te pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. É este nosso devocional de hoje e eu espero que você continue bem, firme na fé, orando sempre, diariamente, na certeza de que temos um grandioso Deus e um poderoso Deus, que não importa o que aconteça ao nosso redor, Ele sempre está ao nosso lado. Nós podemos sempre confiar na sua providência. Fique em paz. Continue nos seguindo, compartilhando estes vídeos, curtindo e se inscrevendo no canal Igreja Luterana Paz de Interlagos. Até a próxima.